E fala sobre a viagem do presidente Lula a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, que começa hoje. Igor, o que você tem de informações a respeito da viagem do presidente Lula, então? Luiz, o presidente Lula vai abrir a Assembleia Geral da ONU a partir de amanhã. O discurso dele é um discurso de abertura. Tradicionalmente, o Brasil abre os discursos de presidentes, primeiros ministros e chefes de Estado, e há toda uma expectativa em torno do discurso do presidente Lula. Esse discurso, eu apurei aqui no Palácio do Planalto, ele ainda não está fechado. O texto não teve o martelo batido, isso porque a assessoria do presidente só deve finalizar esse texto horas antes do discurso de fato acontecer. A expectativa é por causa desses recentes embates entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Brasil vive aquelas tarifas de 50% para produtos vendidos nos Estados Unidos. Segundo Trump, essa é uma sanção contra o Brasil por causa de Jair Bolsonaro. Trump acredita que Bolsonaro é vítima de perseguição política aqui no Brasil e, para retaliar, então impôs essas tarifas de 50%. Desde então, há muitos embates entre o presidente Lula e o presidente Trump. E aí, Lula deve defender o multilateralismo, ou seja, a abertura de mercados para o restante do mundo. Ele também deve criticar a postura dos Estados Unidos em torno dos conflitos entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, o domínio que Israel tenta ter ali na faixa de Gaza. Lula deve fazer um discurso, então, contra todos aqueles que são a favor desse conflito e investem nesse conflito, mas a expectativa é que as críticas do presidente Lula a Trump sejam mais sutis, justamente para não agravar essa crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Outra reunião que também chama a atenção é uma reunião em defesa da democracia. É totalmente paralela à Assembleia Geral da ONU, não tem a ver com a solenidade oficial, é uma reunião onde os chefes de Estado aproveitam que estão todos reunidos numa mesma cidade para se reunir em favor da democracia. Estarão presentes representantes do Brasil, também da Espanha, do Chile, da Colômbia, do Uruguai, e pela primeira vez os Estados Unidos não foram convidados para participar dessa reunião à parte. A última que teve, os Estados Unidos foram convidados com a presença do presidente Joe Biden. Agora, por causa dessas rusgas entre Trump e a maior parte do mundo, ele sequer foi convidado, e a informação é que sequer foi cogitado chamar o presidente dos Estados Unidos para essa reunião à parte da Assembleia Geral da ONU. E olha, pessoal, a delegação do Brasil, a comitiva brasileira, ela está desfalcada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tinha compromissos importantes aqui no Brasil, e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Houve uma polêmica em torno dele, porque ele pediu um visto, autorização de entrada nos Estados Unidos. O governo norte-americano concedeu às vésperas, aos 45 minutos do segundo tempo, deu então essa oportunidade para Alexandre Padilha viajar para os Estados Unidos, mas ele só pode se movimentar num raio de 5 quarteirões em torno do prédio da ONU. Padilha disse que esse foi um movimento político, de que Trump tentou humilhar mais uma vez o governo brasileiro e que essa situação era inaceitável. Por isso, ele decidiu não embarcar com o presidente Lula. Lula, então, deve voltar para o Brasil mais para o fim da semana, e há toda uma repercussão, o mundo todo está de olho, então, na fala, no discurso de abertura do presidente Lula, que deve fazer críticas a Trump. Obrigada, Igor, por essas informações. Vamos acompanhar tudo de perto dessa viagem, especialmente a possibilidade de encontro de Lula com Donald Trump. Então, a gente vai estar de olho. Sim, um ótimo dia para o Igor lá em Brasília, que vai acompanhar as movimentações lá na capital federal. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!